Olá, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje vai ser uma live bem diferente do que a gente está acostumado. A gente fala bastante, né, sobre congressos, sobre estudos novos, as novidades que estão entrando na oncologia. Mas pela primeira vez vamos trazer então alguns dados do Congresso de Oncologia que eu e a doutora Isabela acreditamos que são relevantes para que vocês saibam, para que vocês consigam entender. Então vou esperar o pessoal ir entrando, vão mandando aviãozinho para todo mundo. A doutora Isa vai demorar uns 3, 4 minutinhos para entrar ainda, tá chegando em casa, teve uma intercorrência com o paciente, mas a gente já vai começando esse bate-papo e organizando todas as coisas. Então, como vocês viram na chamada, nós vamos falar sobre 5 temas que foram discutidos no Congresso. São 5 assuntos. Vamos lembrar bem, são tudo questões que estão sendo estudadas, elas não estão na prática clínica ainda. Isso é bem importante, tá? Não é que nós vamos falar hoje já está disponível para ser utilizado por todo mundo. Nós vamos discutir e mostrar para vocês o que nós acreditamos, né, que vai impactar na vida de todos para os próximos meses, né? Algumas coisas um pouco mais à frente. Então vai ser bem interessante. O que nós vamos discutir? Nós vamos discutir aquele estudo de câncer de mama que foi muito falado, do trastuzumab deruxtecano, aquele que foi aplaudido de pé, que eu coloquei até um post explicando um pouco disso. Foi o grande estudo do Congresso. Depois nós vamos falar de um estudo de câncer de colo uterino e o uso da imunoterapia. Depois nós vamos falar sobre... Deixa eu virar aqui. Um estudo do câncer de próstata, que utilizou uma nova molécula, tá? Uma nova forma de fazer tratamento contra o câncer, que não é a quimioterapia. O quarto estudo, se der tempo a gente vai falar dele, é um estudo avaliando fazer cirurgia, né, no paciente que tem uma doença com metástase, então fazer a cirurgia do tumor do intestino, né, mesmo ele já sendo uma doença avançada. E a chave de ouro, o grande estudo que foi muito comentado também, eu sei que todo mundo quer ouvir, é o estudo da imunoterapia em câncer de reto, do dostarlimab. Tá? É um nome bem difícil. Esse vai ser a cereja no bolo, tá? Vai ser o finalzinho mesmo, tá certo, pessoal? Quem tiver dúvida sobre o assunto, sobre o que a gente está falando, por favor, já coloca no chat, tá? Talvez a gente tenha algumas palavras mais complicadinhas, alguma coisa que vocês não entendam, por favor, façam, tá? Já colocam ali no chat que a gente vai fazendo essa tradução simultânea, tá bom? Eu acho que eu já vou, para a gente não perder muito tempo, né, para a gente não ficar enrolando demais, enquanto que a doutora Isa não chega, eu já vou começar a falar sobre o primeiro estudo, tá? A Lu perguntou se a gente vai falar alguma coisa de pulmão. Provavelmente não. Se der tempo a gente comenta alguma coisa. Não teve muita novidade de pulmão esse ano, tá? Por isso que a gente optou por esses outros temas. Vamos ver como é que vai ser o tempo, tá? Não teve nada grandioso assim em câncer de pulmão neste congresso. Estamos esperando algumas novidades bem interessantes no Congresso Europeu, que vai ser em setembro, tá? Pulmão teve bastante coisa nos últimos congressos, então, né, isso acaba sendo um pouco sazonal, né? São por períodos. Então a gente vai avaliando. Acho que esses são os temas mais interessantes assim, que a gente vai conseguir explicar para que vocês entendam, né, novidades que estão para chegar aí. Tá certo, pessoal? Então o primeiro estudo que eu quero conversar com vocês se chama Destiny Breast 04, tá? O DB04. Ele é um estudo que foi feito em mulheres com câncer de mama, tá? E qual é a grande questão desse estudo? A gente avaliou o uso de uma medicação, que é esse trastuzumab deruxtecano, que já existe, ele já é utilizado na prática clínica, mas só para aquelas mulheres que têm o receptor do HER2. Vocês lembram que eu sempre explico essa questão dos receptores no câncer de mama, né? Que a gente faz a avaliação de 3 receptores, né? Receptor de hormônio, que são 2, estrogênio e progesterona,
e nós fazemos também a análise de um terceiro, que é o HER2. Quando ele está alterado, ou que a gente chama superexpresso, a célula está sempre recebendo orientações como se fosse cresça, se desenvolve, se multiplique. E se conseguiu desenhar medicações, tá, que reconhecem esse HER2 como algo ruim, tá, como algo que está alterado, e vão lá e bloqueiam essa mensagem, né, para o HER2. Então, essas medicações, a mais conhecida delas é o trastuzumab, tem o pertuzumab, tem o Kadcyla, tá? Até vi que alguém colocou ali que entrou na justiça para receber. E agora, então, a gente vai utilizar o trastuzumab deruxtecan. O que ele tem de especial? Ele é como se fosse um cavalo de Troia. Lembram lá da mitologia grega, do cavalo de Troia? O que foi? O que era o cavalo de Troia? Né? Os gregos, para invadir a cidade de Troia, fizeram um cavalo de madeira e encheram ele de soldados dentro. Os troianos colocaram aquele cavalo para dentro, achando que era um presente, né? Quando estava dentro dos portões, liberou os soldados e destruiu a cidade. É mais ou menos isso que acontece com essa medicação. Ela se liga no HER2, no momento que o HER2 reconhece, né, essa medicação, internaliza a molécula, quando está dentro da célula, libera a quimioterapia, como se fosse, então, os guerreiros gregos. E é uma quimioterapia muito potente, tá, que provavelmente a gente não conseguiria fazer ela, né, no organismo todo. Como ela está só naquelas células do HER2, acaba tendo um alto impacto e com baixo efeito adverso. Tá? Então, essa medicação ela já existe, tá? E já, inclusive, está aprovada para uso no Brasil para pacientes metastáticos. O que tem de novidade neste estudo? Neste estudo, eles pegaram mulheres que esse HER2 era negativo, que nós chamávamos ele de negativo. Então, eram mulheres que antes talvez eram do triplo negativo, né? Ou só receptores hormonais positivos. Eles pegaram aqueles que eram uma cruz ou duas cruzes, porque a gente analisa esse receptor do HER2 por cruzes, né? 0, que agora o 0 é o totalmente negativo, uma cruz, duas cruzes, que é o fraco, que nós considerávamos negativo também, e o 3 cruzes, que era o forte. Então nós pegamos aquelas mulheres que antes eram consideradas negativas e demos essa medicação. E funcionou extraordinariamente bem. Praticamente tão bem quanto naquelas mulheres vistas como positivas. Tá? Se o SUS não fornece, essa medicação acabou de chegar, tá? Com certeza o SUS não fornece. E essa medicação, ela não, e essa questão de usar essa medicação para mulheres HER2 fraco, que é o que a gente chama hoje, isso não está aprovado ainda. Tá? Isso acabou de ser apresentado. E quando a gente compara, então, o uso desta medicação versus fazer quimioterapia, porque foi assim que eles fizeram o estudo, as mulheres que receberam essa medicação tiveram o dobro de tempo de vida. Não só de vida geral, mas sim de vida do tempo daquele tratamento que estava sendo feito, o tempo até a falha do tratamento. E com isso, a gente criou agora um novo grupo de mulheres. Antes nós tínhamos mulheres receptores hormonais positivas, mulheres HER2 positivas, então 2 grupos, e o triplo negativo. Agora nós temos um quarto grupo. Qual é? As mulheres HER2 fracas, porque nós temos uma medicação específica para essa população. Nós fizemos essas divisões não porque é mais bonito, é mais fácil, mas sim porque os tratamentos eles mudam de grupo para grupo. Entendido? Ficaram com alguma dúvida sobre isso? Então, o grande impacto desse trabalho, na minha visão, é a criação desse novo grupo das mulheres HER2 fracas. A pergunta é se triplo negativo serve. Nós vamos ter que reavaliar os triplos negativos, tá? Mais uma vez. Por quê?
O HER2, então, que é uma das questões do negativo, né? Ele era classificado em forte, que era positivo, ou negativo. Não existia o meio termo. E hoje nós temos o meio termo. Então nós vamos ter que olhar essas mulheres que são que nós chamávamos de HER2 negativo e ver se elas realmente são negativas. Porque a forma de interpretar o resultado é outro. O teste continua sendo o mesmo, o resultado continua sendo o mesmo, mas a interpretação é diferente. A doutora Isa está pedindo para entrar. Deixa eu solicitar a entrada dela. E bate-papo, então, em dupla, que vai ficar ainda mais interessante para ouvir, né, a opinião dela sobre isso. Oi, Isa, tudo bem? Seja Oi, bem-vinda. pessoal, tudo bem? Como vão? Desculpa até meu atraso aqui. Imprevistos médicos sempre acontecem, né? A gente já está meio que Acontece. acostumado. Mas que legal aí essa tua iniciativa, Juliana, de fazer essa live para que a gente possa falar um pouquinho sobre esses temas mais atuais da oncologia. E nós, como oncologistas, nós ficamos muito motivados quando acontece o congresso, querendo logo usar essas drogas novas e até vendo o benefício das antigas que a gente já utiliza, né? Então, isso é muito bacana. Muito E eu legal. vi que você estava falando um pouquinho sobre o Destiny Breast 04, né? Isso. Eu já dei Eu uma até. explicação inicial, né? Eu Aham. mostrei algumas coisas, né? Os dados, como é que foi pensado o estudo. E eu já vou te jogar logo uma pergunta. Vamos lá. Tá? Duas, na verdade. Uma que eu vi que entrou ali. A primeira é, na tua opinião, qual foi o grande impacto desse trabalho, desse estudo para nós? Assim, Juliano, eu penso que até acompanhei um pouquinho o início aqui agora, né? Tava entrando aqui na live e vi que você falou um pouquinho sobre a gente ter que rever alguns dados da imunistoquímica, né? Eu vi que teve uma pergunta aqui de uma pessoa perguntando sobre o triplo negativo. Hoje a gente tem algumas informações que vão ter que ser atualizadas e eu acredito que o contato próximo com o patologista, com o médico que vai estar avaliando esse exame, que é tão importante para nós oncologistas quando nós vamos fazer aí uma proposta de tratamento, tem que ser um relacionamento muito, muito próximo, tem que ser um relacionamento assim de muita confiança, porque realmente nós vamos ter que rever muitos dados da imunistoquímica. E hoje eu penso que algumas pacientes, inclusive, que foram dadas como uma paciente que não tinha indicação para essa medicação, provavelmente vai ter que ser revisto. Muita coisa acho que vai acabar mudando em cascata na nossa rotina, para que a gente possa fornecer o melhor tratamento para todo mundo, né? Então, eu acho que o impacto principal é que a gente tem que questionar esses exames que têm sido realizados e ter um contato mais próximo realmente com o patologista, que é uma peça fundamental aí quando a gente vai propor o tratamento para mulher com câncer de mama. Isa, eu queria que tu explicasse um pouquinho para o pessoal como é que a gente interpreta esses resultados, né? Que a imunistoquímica, para quem não sabe, é o resultado da patologia, que a gente faz a graduação desses receptores. Explica um pouquinho para eles sobre isso. Eu sempre gosto assim, de comentar com as minhas pacientes, Juliano, que esse exame ele é como se fosse um braço da biópsia, né? Assim, para ficar assim de uma maneira bastante simplificada, né? Porque às vezes os pacientes chegam ali no consultório, doutora, mas eu já não fiz o exame. Eu falei, olha, não é bem assim. Quando a gente faz a avaliação de uma peça, né, um tecido, tem vários exames que são possíveis de ser realizados nessa amostra. E a biópsia, né, é um deles, é feita por um método específico, a hematoxilina eosina. Depois a gente pode fazer outros exames, como a imunistoquímica, que nada mais é do que uma marcação específica que a gente faz ali no tumor. É um painel que a gente acaba realizando e é como se assim, dentro desse painel as marcações que brilham, né, de uma forma diferente,
a gente acaba avaliando, através dessas marcações, o que é receptor hormonal positivo, o que é receptor hormonal negativo, o que é o HER2 positivo, o forte expressor, o fraco expressor, agora aí com o Destiny Breast 04 que a gente teve, essa população nova, que nada mais é do que uma ampliação desse subtipo que a gente já tinha, né? E hoje, então, basicamente, a gente tem infinitas ferramentas quando a gente fala de análises histológicas, análises teciduais. E a imunistoquímica, então, nada mais é um exame complementar que a gente consegue avaliar o subtipo do câncer de mama. Perfeito. E a partir desses subtipos que a gente tem, que a gente consegue aí fazer o tratamento específico. Tá, né? eu vou voltar um pouquinho. O que tu acha de... Não, pode falar. Eu já expliquei um pouquinho antes, mas eu vou repetir, porque eu acho que essa é uma informação bem importante. Como é que nós recebemos o resultado da imunistoquímica em relação ao HER2? Porque eu acho que isso que faz toda a diferença. Né? Ele é dado em cruzes. Né? Quanto mais forte está marcado, maior o número de cruzes. Então vai de 0, quando não tem nenhuma marcação, uma cruz, que nós considerávamos negativo, 2 cruzes que ficava duvidoso, e 3 cruzes era o forte. Então, nós sabíamos que quem tinha 3 cruzes era um tumor que tinha tinha o HER2 amplificado, e nós utilizaríamos medicações contra essa alteração. O 2 cruzes, nós fazíamos um terceiro teste, para vocês verem como é complicado. Que daí nós dividimos eles em positivo, né? Então, que iria se comportar como 3 cruzes, ou né, negativo, queria então se comportar como uma cruz ou nenhuma cruz. Hoje, quando nós chegamos agora a esse resultado, nós temos um outro grupo, né, que é o grupo intermediário. Então, nós vamos ter aquele que é negativo, nós vamos ter o 1 e o 2 do meio, e o 2 e o 3 fortes. É isso, né? Exatamente, é isso aí, é isso mesmo. E o interessante do estudo, Juliano, é que, lógico, né, a gente teve ali esse subtipo baixo expressor tendo um benefício tão substancial, né? Então, eu acho que isso é muito interessante a gente comentar, que não dependeu da positividade, da expressão, né, de ser forte, fraca, do estudo ser positivo. E realmente foi um resultado muito animador, foi um resultado que nos trouxe bastante esperança de que a gente talvez esteja realmente rumando para a cura do câncer, e que é uma coisa que a gente fala muito, né? As pessoas acabam ficando assim muito ansiosas, enchem aí o coração realmente de esperança de um dia a gente não ter mais o câncer como uma ameaça, né? Que a gente consiga eventualmente tratar o câncer de uma forma mais suave, como tem acontecido em uma série de tumores. Então, eu acho bem importante a gente falar que não dependeu da expressão essa resposta. Né? Mesmo as pessoas que foram fracas expressoras tiveram uma boa resposta. Isso, a única coisa que a gente precisava é que tinha algum tipo de expressão. Né? Isso porque aí. senão o remédio ele fica perdido. É como, exatamente. É como se fosse uma mira laser. Né? Tem que ter aquela alteração para ele reconhecer e se grudar naquela célula. Se não tem nada, bom, daí ele fica perdido no corpo. A Ju fez uma pergunta, qual que é o HER2 3 cruzes? O HER2 3 cruzes é o autoexpressor, que a gente chama, né, que nós já considerávamos ele como autoexpressor e a gente já sabia que essa medicação funcionava. Né? O que nós estamos trazendo é essa medicação agora para um outro grupo, que antes acreditava-se que não teria efeito. E eu acho interessante também a gente comentar, teve uma pessoa aqui que perguntou sobre a dificuldade, né, principalmente agora com os convênios em relação ao rol taxativo, né, na ANS. Lógico que quando a gente tem uma droga nova, precisa passar por todo um processo burocrático, cada país tem essa sua burocracia, nos Estados Unidos a gente tem a FDA, que é o órgão regulatório deles, aqui no Brasil nós temos a Anvisa, então a gente precisa realmente aguardar todas essas burocratizações aí e conseguir que até que ocorra tudo isso, a gente consiga a aprovação pelos convênios, né? Então, lógico que isso vai levar um tempo, são drogas caras, a gente sabe que o valor é um valor alto,
Então, a gente precisa ter realmente um pouquinho de paciência e fé que no fim dá tudo certo, né, Juliana? O que é muito interessante, só para a gente encerrar esse primeiro bloco, é que a partir desse resultado, já se começou todo o trâmite para solicitar autorização para uso no Brasil, para aprovação, mas ao mesmo tempo veio uma chuva de novos estudos usando essa mesma molécula em outros cenários. Para vocês terem uma Exatamente. ideia, em Porto Alegre, no centro que eu trabalho, nós temos 2 estudos abertos hoje, usando essa molécula, claro, né, em fase de protocolo ainda, né, de estudo clínico, não no caso geral. No caso de judicializar, caso não consiga com plano. Por enquanto, não, porque nós não tem nenhuma base de judicialização, porque a medicação não está aprovada no Brasil. O mínimo que tem que ter para se poder judicializar é que a droga esteja aprovada no Brasil. Tá? Então, hoje, é uma medicação que não está aprovada neste grupo de mulheres em nenhum local do mundo. Até onde eu sei, nem nos Estados Unidos está aprovado ainda. Eles fizeram o pedido, mas acho que ainda não Exatamente. saiu. Exatamente. Nesse cenário, realmente, ela não está ainda aprovada. Perfeito. Vamos para o próximo, senão a gente não vence. Bora, vamos lá. Vamos continuar na saúde feminina e vamos para o colo do útero. Combinado? Ah, é legal. Esse foi um estudo interessante, inclusive, o Keynote o 826, que na verdade, assim, ele não foi um estudo novo, né, Juliano? Na verdade, ali no Congresso, esse estudo, ele, na verdade, ele foi publicado em 2021, mas ali no Congresso eles fizeram uma análise de subgrupos, né, uma análise exploratória. E essa medicação, que é o Keytruda, que é o pembrolizumab, o nome, né, do medicamento, ele é um medicamento que é da classe dos anti-PDL1, da classe das imunoterapias, que muitas pessoas, assim, também se apegaram com força, fé e esperança na imunoterapia. A gente, nessa última década, eu acredito que tenha sido o que mais se falou sobre pembrolizumab, nivolumab, atezolizumab. Tiveram vários imunoterápicos que ficaram conhecidos, os MABs da vida, né? Em diversos cenários. Então, não é uma droga exclusiva para o câncer de colo de útero, é uma droga que ela tem benefício em outras indicações, várias, inclusive em tumores hematológicos, como no linfoma. E esse estudo, basicamente, ele incorporou o pembrolizumab nos pacientes com câncer de colo uterino recorrente, metastático, que foram submetidos à quimioterapia com platina e poderia ter sido feito bevacizumab com ou sem bevacizumab, né? E a gente teve Isa, um dado posso bem te parar interessante. só um pouquinho antes de a gente Claro. eu quero explicar para o pessoal o que é imunoterapia. A gente fala Ótimo, bastante, excelente, né, mas excelente, às vamos vezes a lá. gente não entende. A imunoterapia nada mais é das medicações em que a gente utiliza para que o corpo ataque o câncer. O câncer, eu sempre digo, ele é muito esperto. E com o passar do tempo, ele vai se diferenciando e se disfarçando do nosso sistema de defesa. E A ele ponto, replica muito rápido, né, Juliano? mas a ponto que o nosso sistema de defesa não reconhece mais o câncer como algo ruim. Essas medicações vão lá e tiram esse disfarce. Eu sempre digo, vai lá e tira a peruca do câncer, tira o bigode, tira a máscara e diz, ó, ali está o câncer para minhas células de defesa. Pode ir lá atacar. E é assim que funciona. Um outro exemplo, assim, bem grosseiro. Se eu pudesse pegar o câncer e botar ele num pote e eu largasse a imunoterapia, nada ia acontecer. Porque a imunoterapia não ataca o câncer diretamente. Mas se eu colocasse as minhas células de defesa junto, aí sim eu teria um ataque. Então é um ataque muito mais inteligente. Não é que nem a químio que vai matando tudo que tem pela frente. É um ataque em que eu mando as minhas células ir lá, né, e destruir aquilo que é uma coisa ruim para o corpo. Então, basicamente, é assim que a gente ataca o que funciona a imunoterapia. Então, nesse estudo, todo estudo de oncologia tem nome, né? O pessoal adora botar nome. O nome desse é o Keynote 826. Keynote são todos os estudos que usaram o pembrolizumab, que é uma imunoterapia. Tá, pessoal? E era para mulheres com câncer de útero, do colo do útero, então não era endométrio, não, mas era. Então, o colo do útero, isso é bem importante.
É bem importante segregar até, né, Juliano? Porque quando a gente fala de útero, os tratamentos eles são bastante direcionados para a porção do útero, para a anatomia. Então, o tratamento do câncer de colo de útero ele é diferente do câncer de útero, né, de corpo uterino, que é o endométrio. Então, é bem importante a gente diferenciar isso também. Sempre gosto de diferenciar assim. O colo do útero é a partezinha que fica ali próxima da vagina. O Isso, endométrio é o que cresce quando a mulher está grávida. É a parte do músculo, exato. digamos assim. Né? Ou que descama quando a mulher está ali no ciclo menstrual, né, Ah, para entender um perfeito, pouco isso mesmo. melhor. A mulher não é Aí, ó, do dia a dia do já homem. temos uns insights. Exatamente. E então, eram mulheres que tinham essa doença e era uma doença avançada, tá? Era uma doença Isso. com metástase, tá? Então, não é qualquer doença, não é a doença que a gente poderia tratar com cirurgia. Essas mulheres, normalmente, estão dentro do consultório, independente se é SUS, se é privado, se tem, ganhou na Mega Sena, se não ganhou, nós vamos tratar elas com quimioterapia. Esse é o tratamento que existe. O Então, padrão. isso, o que o estudo se propôs a estudar? Conta para o pessoal, assim, como é que ele dividiu? Então, a gente teve aí uma divisão de grupos, um fazendo o tratamento padrão, que como tu falou, foi a quimioterapia, e poderia ter associado o anticorpo monoclonal, que é o bevacizumab, que também é uma droga inteligente, um pouco diferente o seu mecanismo de ação da imunoterapia, mas basicamente ele ajuda a reduzir a proliferação das células do câncer, diferentemente da quimioterapia, que a quimioterapia ela faz a morte da célula, né? Ela faz a lise da célula. E nesse processo de morte celular, a gente não tem hoje quimioterápicos que sejam seletivos e atinjam apenas as células do câncer. E elas acabam atingindo também as células saudáveis. E por isso que a gente tem tanto efeito colateral com a quimioterapia, eventualmente. Hoje as Eu coisas sempre, melhoraram muito, né? Mas ainda assim a gente ainda tem. E com a imunoterapia, a gente tem menos efeitos, mas também tem alguns efeitos adversos. E é bem importante a gente frisar isso, porque às vezes a gente fala de imunoterapia, muitos pacientes acham que é uma droga milagrosa, não tem nenhuma reação. E a gente tem sim, né? Os efeitos imunomediados, que podem acontecer aí, alguns tipos de inflamação, tendo em vista que a gente gera uma resposta inflamatória das nossas próprias defesas, né? Que seguem para o combate contra o câncer. Mas é importante a gente frisar que eventualmente a gente pode se deparar com algumas dessas reações. E eu então a só queria gente fazer dois combinou, comentários da tua fala. Né? A claro, primeira, né, sobre a quimioterapia. Eu até recebi algumas críticas um tempo atrás de um post que eu fiz, mas eu acho que ele é perfeito. Que a quimioterapia é um tratamento burro. Ele não sabe o que ele está atacando, ele pega o que tem pela frente. Ele não reconhece, olha, ali é câncer, ali é célula boa. Tá? Então, esse é o primeiro isso. comentário. E o segundo comentário, foi, na verdade, uma pergunta, tá? Que se a imunoterapia é um bom tratamento para doenças metastáticas, de uma forma geral. É, na verdade, a gente acaba tendo um efeito muito grande nas doenças metastáticas, que geralmente é por onde a gente começa os estudos, nos pacientes que eles ainda não conseguiram se curar. E aí, quando a gente vê que os benefícios eles foram consistentes, que é aí que a gente vai trazendo para o que a gente chama de linhas mais precoces, a gente vai trazendo essas drogas para serem estudadas em populações que já se curaram e vão fazer aí um tratamento para prevenir que o câncer volte, ou para pacientes que ainda têm o câncer, que não operaram ainda, mas que a gente quer tentar reduzir a lesão tumoral para fazer uma cirurgia um pouco menos agressiva, como foi o caso também de um outro estudo, o Keynote 522, que é para câncer de mama triplo negativo, né? Quando a gente faz aí na neoadjuvância. Então, o imunoterápico, ele realmente ele tem uma ação muito considerável em doença metastática. Como eu falei, são vários os sítios hoje que a gente pode estar utilizando a imunoterapia. E nesse estudo específico, o 826, a gente agregou ele a esse tratamento que já existia para fazer um comparativo de que se a gente teria um benefício maior com a imunoterapia, somando-se a esse tratamento convencional ou não. E realmente o estudo mostra, né, um ganho em sobrevida livre de progressão, sobrevida global. A gente conseguiu ter, de fato,
um efeito bastante considerável e com isso, assim, a tendência nessa análise de subgrupo que foi apresentada na ASCO é que possa até ter um papel também como um adjuvante, tendo em vista que nessas análises que foram feitas de subgrupo, a gente conseguiu identificar que não só aqueles pacientes que tinham uma expressão bem forte do PDL1, que é o marcador, um dos biomarcadores que a gente utiliza para ver o benefício, né? Tanto nos pacientes que também eram expressores um pouco mais fracos, a gente também teve esse efeito. Então, eu acho bastante importante a gente, né, comentar aqui. Hoje, a gente tem alguns drivers, alguns alvos que nos ajudam a tentar pesar qual que é o tratamento principal, aonde que a gente vai ter um efeito melhor, se vai ser mais assertivo ou não. Porque acho que você também deve ter muito paciente, Juliano, que pergunta ali no consultório, né? Ah, doutor, mas a imunoterapia é boa para o meu caso? Acho que até teve alguém que perguntou aqui agora, né? Nem todo mumundo, né? A gente sabe que tem algumas situações que a imunoterapia não vai Não tão funciona, bem, né? Então, assim, é importante a gente saber também interpretar esses dados, interpretar as características de cada paciente, as comorbidades que os pacientes podem eventualmente apresentar, porque não adianta também a gente melhorar muito o câncer, mas piorar muito uma outra doença, né? E um cuidado Exatamente. especial que a gente tem que ter é nos pacientes que já têm alguma doença imunológica, né? Alguma doença autoimune, a gente também tem que ter bastante cuidado, né? Que você achou desse estudo, Juliano? Qual foi tua ideia? Eu acho que é um estudo muito interessante, porque, infelizmente, o câncer de colo de útero, ele respondia muito mal aos tratamentos, né? O resultado, ele não era o melhor. E agora a gente está trazendo Exato. uma medicação, que é uma medicação que é um tratamento mais inteligente, né? E que eu realmente tenho muita esperança que a gente vai conseguir, talvez, até curar algumas mulheres diante de uma doença que a gente considerava incurável. Foi o que a gente viu acontecer no melanoma, que é um tipo de câncer de pele. Isso. Foi o que a gente viu acontecer no câncer de pulmão. E agora a gente está trazendo essa medicação para o câncer de colo uterino, que era realmente uma doença um pouco pobre do ponto de vista de opções de tratamento. E a outra Exato. questão bem importante é que todos esses remédios utilizados no estudo, eles já estão aprovados no Brasil. Então, talvez conseguir a aprovação para esse uso específico vai ser mais rápido. Não vai precisar de tanta burocracia e de tanto tempo Exatamente. como a gente vê em alguns outros momentos. Atualização de bula é muito mais simples, né? Do que a gente ter que começar tudo do zero, né? Uma pergunta bem interessante. Realmente, isso faz bastante sentido. Oi, Isa. Oi? Pessoal, entrou uma pergunta e antes de responder ela, eu quero, assim, tem muitas perguntas que eu estou vendo entrar que são fora do assunto, fora do tema, que realmente hoje nós não vamos responder, porque senão nós vamos ter tempo, né, para conseguir passar por todos os tópicos. Hoje a ideia é de trabalhar em cima dos dados do Congresso e numa futura live a gente faz aquelas lives tira dúvida, como vocês estão acostumados, que eu faço, né, toda semana. Mas entrou uma pergunta se essa medicação pode ser usada em pessoas com artrite reumatoide. Sim, essa medicação ela pode ser usada em pessoas com artrite reumatoide, mas lembrando que a gente essencialmente necessita que a doença esteja sob controle, fazer um acompanhamento muito próximo com o reumatologista, porque é bem importante a gente ter aí na mão o paciente, os efeitos que podem acontecer, exacerbações da própria doença autoimune, então a gente tem que ter um cuidado especial com esses pacientes. Exato. Quando a imunoterapia começou a ser desenvolvida, a gente não utilizava em pessoas que tivessem artrite reumatoide, né, ou outras doenças autoimunes. Conforme nós fomos aprendendo a lidar com a medicação, com seus efeitos adversos, a gente foi ficando um pouquinho mais corajoso. Né? E a gente começou exatamente. a utilizar em pessoas que já tinham doença autoimune, mas sempre com muito cuidado, com uma atenção toda especial. Querem ver, pessoal, um grupo que não pode utilizar o paciente transplantado. O paciente transplantado, ele perde o órgão, perde rápido. Né? A gente tem alguns relatos de pacientes que eram transplantados renais, que fizeram a imunoterapia, que precisaram voltar para a hemodiálise. Né?
Exatamente. E uma coisa também que a gente tem que ter bastante cautela é em relação ao uso de corticoide, né, Juliano? Ah, Isso é é uma coisa que verdade. a gente sempre tem que orientar o paciente que o corticoide é como se assim fosse um antagonista do imunoterápico, né? A gente pode perder o efeito. Então, é muito importante que o paciente, quando ele está fazendo uso da imunoterapia, ele seja orientado quanto a não receber nenhum tipo de corticoide sem a orientação do oncologista, sem ter um contato prévio com o oncologista, para poder dar o direcionamento. O corticoide é como se fosse um bombeiro com a sua mangueira jogando água em cima do incêndio. A gente quer o incêndio, porque o incêndio é as células de defesa atacando o câncer. O corticoide é o bombeiro apagando esse fogo. É isso aí. E Perfeito. até alguém colocou aqui, Juliano, sobre por que o câncer volta, né? Eu acho interessante até a Uhum. gente pegar esse gancho nisso que a gente está falando desse trabalho, porque são para pacientes metastáticas ou recorrentes. E é importante que a gente tenha a compreensão de que o câncer, como tu falou, é muito inteligente, é uma célula inteligente. Ele tenta o quê? Vencer, né, o tratamento. Então, ele tenta ser mais esperto do que o tratamento que a gente está ofertando. E com isso, ele vai lançando mecanismos de resistência ao tratamento, né? Com essa replicação rápida, essas mutações incessantes que acabam acontecendo, vão fazendo com que às vezes ele se torne resistente ao tratamento que a gente está fazendo. E isso pode acontecer, né, com quimioterapia, com imunoterapia, a gente precisar trocar as linhas de tratamento e assim de forma subsequente. Então, às vezes vai perder o efeito, o remédio, a gente vai ter que trocar, né? E o objetivo é exatamente que a gente consiga submeter o paciente ao maior número de tratamentos possíveis, né? Tentando segurar a doença por um período longo, ofertando uma boa qualidade de vida e aumentar a sobrevida dessas pessoas, que acho que esse que é o maior sucesso que a gente pode enfrentar. E vai surgindo novos tratamentos nesse período. Com Né? certeza. Você Então, sabe a que gente uma conseguir comparação. manter tempo, né? Uhum, Daqui a pouco surge outro remédio, e assim nós isso. vamos. E quem sabe, e é o meu grande sonho, que a oncologia, que o câncer vire uma doença crônica. Exatamente. Então, até você sabe que essa é até uma comparação que eu faço muito para os pacientes em relação ao HIV, porque Uhum. na década de 80, ainda até 90, a gente tinha assim o HIV como também uma sentença de morte, né? E hoje, ó, em 2022, a gente já tem pessoas convivendo com o vírus há mais de 20 anos, tendo uma vida normal, trabalham, cuidando da família, viajam, passeiam, têm uma qualidade de vida tal qual uma pessoa que não tem nenhum problema de saúde. Então, eu penso que o objetivo nosso, como oncologistas, é exatamente esse, é como tu falou, transformar o câncer numa doença crônica. É isso mesmo. Teve uma pergunta, deixa eu até voltar aqui para ver quem é, porque é um comentário que eu quero fazer que é sobre a Adriana. Ela falou que ela teve um leiomiossarcoma de útero e perguntou Uhum. sobre imunoterapia. Aí, o que eu quero comentar sobre isso é o seguinte, para vocês verem, a gente falou de dois tipos de câncer de útero, do colo de útero e do endométrio, que é do corpo do útero. O sarcoma é um terceiro tipo. Então, Exato. vocês verem como a gente não pode fazer comparações e simplesmente pegar o órgão, porque nós estamos pegando um órgão com três doenças completamente diferentes. E, na verdade, se nós formos olhar o câncer de colo de útero, ele tem dois tipos diferentes. Um que a gente chama de epidermoide e o outro de adenocarcinoma. Por que a gente não comentou sobre isso? Porque para o estudo não importava, podia ser qualquer um deles. Mas existem, né, Isso aí. diversos tipos de câncer dentro do mesmo órgão. Como é que nós vamos fazer comparação entre pessoas? Exato. E uma coisa interessante também até da gente comentar, né? Talvez a Adriana também tenha dúvida nesse sentido, que além da gente diferenciar a topografia, a anatomia, né, de onde está o câncer, a gente tem que lembrar também da histologia, né, Juliana? Porque, por exemplo, quando a gente fala de um tumor de colo de útero, a gente tem que ver qual que é a histologia, se não for uma dessas que você mencionou, adenocarcinoma ou carcinoma escamoso, a gente pode ter outros, né? O próprio melanoma pode estar ali, a gente pode ter linfoma nessa região, podemos ter, assim, outros tipos de tumores menos frequentes, histologias menos frequentes. Então, é importante a gente ter esses dois conceitos, da anatomia
e da histologia, que isso tudo vai Exatamente. guiar o nosso tratamento. Perfeito. Vamos mudar de assunto? Vamos lá. Vamos falar de próstata? Acho que é um Bora, assunto que a vamos gente falar de... aborda muito pouco e a primeira coisa que eu quero falar sobre próstata é com as mulheres. Vocês precisam trazer os maridos de vocês, namorados, companheiros, filhos, para ouvir falar sobre câncer de próstata. O meu Instagram, não sei se é igual ao seu, mas 90% de quem está nele são mulheres. Não tem homem. Exatamente. O homem foge. Então nós precisamos que vocês, mulheres, né, façam esse papel de trazer eles para cá ou de levar a informação. Eu acho que isso é muito importante. Com certeza, Juliano. E assim, é o que eu sempre falo, a questão do hábito e do exemplo, né? A gente tem que ter essas duas coisas na nossa vida. A gente tem que ter o hábito de fazer, né? De ter uma saúde impecável, tem que cuidar do nosso corpo, porque sem ele a gente não funciona, nós somos uma máquina, a gente pode fazer esse comparativo. E também o exemplo, porque se eu estou vendo na minha casa o meu pai fazendo, né, o meu esposo cuidando da saúde, eu também vou me cuidar. E assim, né, a gente vai tendo essa troca, a gente vai um cuidando do outro um pouquinho, né, e com isso difundindo esses hábitos saudáveis. E hoje a gente sabe que realmente os homens eles têm um pouquinho mais de dificuldade de procurar ajuda, de procurar o médico, De e a reconhecer como doença, né? exato, e de pedir ajuda, né? De Exato. assim, ter ali a humildade, eu falo, né? De pedir ajuda, porque às vezes o homem ele pode fazer aquela cena de forte, ah, não, eu sou o esteio da família, eu não posso ficar doente, então a gente tem que também tirar um pouco desses preconceitos e mostrar a importância do cuidado da saúde. E lembrar que o câncer de próstata ele é o tumor mais frequente no homem, tirando aí, excetuando-se o câncer de pele e não melanoma. Então, a gente realmente precisa incentivar os homens a cuidar da saúde, a fazer toque retal, fazer o PSA quando indicado, né? Para que a gente consiga fazer aí um diagnóstico precoce, eventualmente, quando a gente pega essa doença. E esse estudo que a gente vai comentar é um estudo que eu, particularmente, eu acho muito importante, porque nós estamos trazendo tecnologias novas, formas diferentes de tratar o câncer, e o estudo Vision, que foi avaliado o lutécio, PSMA, dentro do câncer de próstata resistente à castração, né, um estudo com 833 pacientes, que num braço fez esse radiofármaco e no outro braço o tratamento padrão. E também ele teve como objetivo principal a sobrevida livre de progressão por imagem e a sobrevida global. E também teve um ganho expressivo, né? Então, assim, só para até a gente conceituar isso para o pessoal, né? O que é um radiofármaco? O Isso que eu queria, radiofármaco... isso eu acho que é bem importante, Isa, porque assim, nós estamos falando de próstata, mas a gente pode pegar esse exemplo e daqui a pouco, no futuro, surgir tratamentos semelhantes para outras doenças. Então, tentam entender o conceito do radiofármaco, porque não é impossível que ano que vem, no próximo congresso, a gente tenha um radiofármaco para tratar câncer de mama, um radiofármaco para tratar câncer de pulmão ou qualquer outra coisa. É muito interessante a forma que esse remédio funciona. Então, queria que tu explicasse para o pessoal um pouquinho. Exatamente. Bom, hoje a gente já tem um radiofármaco que é utilizado, que é o Radium 223, que é o Xofigo. Ele é utilizado dentro da medicina nuclear. E esse radiofármaco, ele é realizado de forma endovenosa. E é como se ele emitisse radiação, né, a radiação alfa, que vai lá na célula onde o paciente ele tem o tumor. E é como se, assim, ele quebrasse, é como se ele matasse aos pouquinhos essas regiões, né? Onde tem aí a doença. Então, no caso do Xofigo, a gente já tem hoje isso disponível no Brasil. Os pacientes, eles fazem a aplicação a cada 4 semanas, né? Perdão, uma vez a cada 4 semanas. E no caso do lutécio, né, nesse estudo, no estudo Vision, ele foi aplicado a cada 6 semanas, 6 aplicações, né? O Radium também foram 6 aplicações. E a gente realmente viu um benefício, viu que esses pacientes eles tiveram
o ganho tanto de sobrevida global quanto de sobrevida livre de progressão por imagem. E eu acho importante também a gente ter trazido esse estudo, Juliano, para a gente conversar, por dois motivos principais. Um, que essa medicação, né, esse radiofármaco, ele foi colocado num cenário específico, que foi no câncer de próstata resistente à castração. Isso significa que quando o paciente ele já está com o seu hormônio, com a sua testosterona lá embaixo, bem suprimida, e ainda assim a doença ela está em manifestação. E a gente tem também o cenário da sensibilidade, que é quando o paciente ele é sensível aos medicamentos que fazem essa queda na testosterona, né? Eu sempre Então, brinco assim, né, para explicar essa questão, que é como se o câncer da próstata ele se alimentasse do hormônio masculino, da testosterona. Exato. Então, uma das formas que a gente tem de matar ele é tentar matar ele de fome. Então, a gente Isso aí. tira o hormônio, tira a testosterona. O problema é que, Exatamente. em alguns casos, ele vai aprender a se alimentar de outra forma. Então, só tirar o hormônio não é mais o suficiente. E é isso que a gente chama de um câncer de próstata resistente à castração. Em que não Exatamente. adianta mais tirar só o hormônio, nós precisamos tirar o hormônio e atacar de uma outra forma. E no É caso, isso aí. né, nesse caso, a gente está usando o lutécio, que é uma questão Do do radiofármaco. radiofármaco mesmo. Exatamente. E então, esse foi o primeiro ponto que eu acho importante a gente comentar sobre os cenários que nós enfrentamos as doenças, que acho que você também deve ter muito isso no teu consultório. Às vezes eu atendo um paciente e falo, doutor, eu estava aqui na sala de espera, estava conversando com um colega, e ele também tem o mesmo câncer que eu, e ele está usando tal medicação, eu estou usando a outra. Por quê? Né? Então, é importante a gente também frisar porque o paciente, às vezes, ele pode não ter esse entendimento, né, Juliano? Do momento em que a gente faz o diagnóstico da doença, do estadiamento que esse paciente apresenta, o cenário onde ele está inserido. Então, isso tudo faz diferença quando a gente vai propor o tratamento, também esperando os resultados. E o segundo ponto que eu queria comentar é que, às vezes, a gente está tão acostumado com o tratamento padrão, que é quimioterapia, né? O pessoal fala muito de quimioterapia, e para a próstata, a quimioterapia, ela é uma das últimas coisas que a gente faz. Então, a quimioterapia, nesse cenário, ela fica lá por último. A gente tem muitas outras opções terapêuticas que a gente começa a fazer de forma mais precoce, podendo reduzir a taxa da doença, né? Reduzir aí o volume de doença que esse paciente tenha, ofertando uma qualidade de vida melhor e também controlando melhor o câncer. E aí a quimioterapia a gente pode deixar para linhas mais para frente, reservar para um momento mais apropriado e realmente fica aí por último. E esse Olha só que interessante, né? Eu estava me dando conta agora, não tinha nem pensado nisso. Quando a gente fala de tratamento do câncer, a primeira coisa que vem à cabeça das pessoas é quimioterapia. Nós já falamos aqui de 3 estudos, nós vamos falar de um quarto daqui a pouquinho, e nenhum deles está valendo quimioterapia. Em todos nós estamos falando de outras formas de tratar o câncer. Exatamente. Então, nós vemos como a tecnologia está evoluindo, como nós estamos trazendo coisas novas para a oncologia, e é uma verdadeira revolução que nós estamos vivendo. Exatamente. Esse é o ponto-chave, sabe, Juliana? Eu acho que essa é a mensagem principal que tem que ficar para a gente, porque, lógico que medicina nuclear não é todo local do Brasil que tem hoje disponível, infelizmente. Acredito que vai demorar um pouquinho para que a gente tenha isso disponível aqui na nossa realidade, mas eu acho que isso traz a esperança de que não só os tratamentos convencionais, eles têm um papel dentro do tratamento oncológico. A gente tem outras ferramentas que podem ser utilizadas e com benefícios tão bons quanto o quimioterápico, em alguns cenários até melhores, né? Exato. Como a gente está comentando aqui agora. Então, eu acho que essa tem que ser a mensagem principal desse estudo. A quimio está ficando para trás ou ela vai entrar em combinação. A gente teve aquele primeiro estudo que usou uma medicação que dava quimioterapia só dentro da célula. Nós tivemos o segundo estudo que usou a quimioterapia e mais um remédio. Agora nós estamos com o terceiro estudo que não usou quimioterapia. E eu já quero dar o próximo passo para o nosso último estudo, tá? Que é a cereja do bolo, que a quimioterapia nem apareceu.
Então, eu vou falar um pouquinho do estudo que foi também sensação, porque saiu muito na mídia leiga, né? O tal do tratamento que todos os pacientes, o câncer desapareceu. E eu acho que tem algumas questões muito peculiares e importantíssimas a gente falar. Então, vamos lá. Qual é o cenário que os pacientes foram tratados? Eram pacientes com câncer de reto inicial, significa que não era uma doença metastática, e o tratamento padrão para eles seria fazer quimioterapia com radioterapia e depois a cirurgia. E esse é um tratamento que a gente faz todos os dias no nosso consultório. O que eles pensaram? Qual foi a ideia por trás disso tudo? Nós sabemos que tem uma população, tem um tipo de paciente que a imunoterapia funciona muito bem, que são os pacientes que têm a tal da instabilidade de microsatélite. Como isso é a tua área, Isa, eu quero que tu explique para o pessoal o que é a tal da instabilidade de microsatélite. Essa é uma população muito pequena que vai apresentar esse tipo de alteração. Basicamente, Juliano, a gente tem ali esses microsatélites, né, que é visto por imunistoquímica, a gente consegue ver por imunistoquímica essa pesquisa. Então, a gente tem três alterações principais, que seria a estabilidade de microsatélite, o MSI high e o MSI low, né? No estudo, eles avaliaram esses pacientes que têm a deficiência de mismatch repair, né? Que é a instabilidade de microsatélite propriamente dita. Os leigos como eu no assunto, isso então é uma alteração genética do tumor. É como se fosse uma alteração molecular, é mais molecular do que genética, né? É mais molecular do que genética, mas essas alterações que a gente tem, que a gente avalia, tornam o tumor um pouco mais resistente, um pouco mais agressivo, digamos assim, né? Só para ficar um pouco mais claro, ao tratamento convencional. E daí que foi o objetivo de fazer um imunoterápico para que a gente possa ter aí alguma resposta. E lembrando que a gente já tem um estudo, né, do próprio pembrolizumab, que foi um dos medicamentos que a gente comentou aqui agora, falando sobre o seu benefício em tumores que tenham a instabilidade de microsatélites. A gente teve esse estudo já aprovado, né? E todos os tumores que têm hoje a instabilidade de microsatélite já tem a aprovação, né, para fazer essa medicação. Então, isso daí o racional então, também de fazer isso. Pode ser câncer de mama, câncer de estômago, câncer de intestino, câncer de pulmão, o câncer que for. A gente faz esse teste. Se tiver essa alteração, nós já temos autorização no Brasil para utilizar a imunoterapia, porque funciona muito bem. Resultado muito melhor do que qualquer outro tratamento. Exatamente. A minha pergunta para ti é fácil de fazer esse teste? É muito fácil de fazer esse teste, né? A gente faz por imunistoquímica, então é possível, um dos métodos, né? É por imunistoquímica, e a gente consegue fazer diretamente no tumor, na amostra do tumor, na mesma amostra que foi removida da biópsia, é como a gente comentou ali no início, é um exame complementar a biópsia ali inicial, né? É o mesmo exame, é o mesmo tipo de exame, porque não é o mesmo exame que a gente faz na mama para ver receptor hormonal e o HER2. Exatamente. Só que agora nós estamos usando no câncer de reto. Isso, um marcador diferente também, né? Porque na mama a gente... É o mesmo tipo de exame, mas não é o mesmo exame. Isso, exatamente. É isso mesmo. Então, nesse estudo, então, a gente se pegou pacientes com câncer de reto inicial e que tinham essa alteração. Essa alteração era obrigatória. Tá? A estimativa é que de 5 a 10% das pessoas tenham essa alteração. Tá? E eles aplicaram, então, a medicação, essa imunoterapia, uma vez a cada 3 semanas, por um total de 6 meses. Quando terminava, eles faziam exames de imagem e colonoscopia para avaliar o tumor. Se continuasse tendo tumor, os pacientes iriam para o tratamento convencional. Cirurgia, quimioterapia,
né? Cirurgia, rádio, depois aqui. Quantos pacientes entraram no estudo? Isso é bem importante que vocês prestem para ver como é pequenininho. São 18 pacientes que foram tratados. Destes 18 pacientes, quando eles apresentaram no congresso, 14 já tinham completado 6 meses de tratamento. E todos os 14, o tumor tinha desaparecido por completo. Incluindo a primeira paciente, que, se eu não me engano, ela tinha 38 anos, que ela já estava há 2 anos de ter terminado o tratamento e ela continuava sem ter voltado à doença. Então, ela tratou o seu câncer de reto só com a imunoterapia ao longo de 6 meses, não fez químio, não fez rádio e não fez cirurgia. Ah, doutor, falou que era 18 e 14. E os outros 4? Os outros 4, eles estão em tratamento ainda. Dos 4, um já tinha apresentado a resposta completa, desaparecimento total. Os outros 3 aí estavam na metade do tratamento, vão ser reavaliados quando terminar os 6 meses. Algo a acrescentar quanto a isso, Isa? Não, eu acho que você frisou muito bem, Juliano, e o fato de ser um número pequeno de pacientes, a gente consegue, assim, ter os dados mais na mão, né? Eu tive essa impressão quando fiz a análise do estudo, e além desse número pequeno de pacientes, eu acho importante a gente comentar, antes de você falar aí a apresentação dos resultados, que é um estudo de fase 2, explicar para o pessoal que está assistindo o que é um estudo de fase 2. Né? Eu acho que isso é bem importante. Que a gente tem algumas fases que as medicações elas são avaliadas dependendo do tipo de estudo. O estudo fase 2 é para a gente avaliar segurança e eficácia, basicamente. Se o remédio funciona e se ele é seguro de ser administrado. E quando a gente faz essa avaliação, ela não é somente suficiente para que a gente possa aprovar esse medicamento e falar, opa, ele dá certo mesmo, então vamos começar a usar para todo mundo, né? Não, a gente precisa ter outros estudos, que é principalmente aí o estudo de fase 3 e também o fase 4, depois da parte ali de comercialização e tudo mais, a parte de farmacológica, mas o estudo fase 3, principalmente, é quando a gente compara o que a gente já faz hoje versus o tratamento intervencionista, o tratamento novo. E a gente precisa desses dados para realmente falar, ó, a gente não vai mais fazer o tratamento A, agora o tratamento indicado é o tratamento B. Então, é importante a gente conceituar também o que é cada um desses estudos, né? Para poder entender a proporção da interpretação desses dados, né, Juliano? Exatamente. Eu acho que é um estudo que nos traz uma esperança muito grande. Talvez, a palavra, talvez, ele mude a forma que a gente vai tratar o câncer de reto dos pacientes que têm essa alteração, essa instabilidade de microsatélite. Concordo. Né? Mas ainda é muito cedo. Hoje, nós não estamos mudando a nossa prática clínica. Pelo menos na minha visão. É muito, muito precoce. 14 pacientes não é nada. Vamos Concordo ver, contigo. porque o estudo pretende, no total, pegar 30 pacientes. Então, vamos ver como é que vão andar esses outros 12. Né? Será que nós vamos manter os 100%? Depois disso, vamos fazer um estudo comparativo para ver se realmente vai ser benéfico. Vamos aumentar o número de pacientes para daí sim a gente poder incorporar isso na prática clínica. Mas Exatamente. o fundamental é a esperança que nos dá que realmente um grupo de pacientes nós poderemos tratar de forma diferente nos próximos anos. Com certeza, com certeza. É, assim, muito esperançoso, né? Eu acho que esses dados nos deixam, assim, muito animados, muito otimistas. Lembrar também que não são todos os tumores de reto, como a gente falou, são os tumores que tenham aí a instabilidade de microsatélites, né? O mismatch repair defectivo. Então, é bem importante a gente também perceber que o estudo ele selecionou uma população bastante específica. Isso é uma população bem pequena, em torno de 5% das pessoas é o estimado. Então, exatamente. Infelizmente, não é para todo mundo. Uma pergunta que entrou se essa medicação é só para o câncer de reto. Não, essa medicação, inclusive, já está aprovada no Brasil. Para quê? Para tratar câncer de endométrio, que é o câncer lá do corpo do útero, que a gente falou antes, que tenha esta alteração
de instabilidade de microsatélite. Então, é uma medicação que está entrando, é de uma empresa que está voltando para oncologia, e ela optou por realmente nichar bem, escolher os pacientes, escolher esse grupo e testar nesse grupo bem específico. Então, não quero tirar a esperança das pessoas, mas esse dado que é Claro. super importante é para um grupo específico. E bem pelo contrário, né, Juliana? Eu acho que a gente tem que ver isso com muito bons olhos, porque quando a gente fala de câncer, a gente dá nome com uma única palavra para uma série de doenças diferentes. Isso é até estranho, né? É muito, muito engraçado até a gente ter uma única palavra dando sentido para mais de 100 doenças. Então, é importante que as pessoas elas também entendam que é bom que a gente tenha muitas drogas disponíveis, porque nós temos vários mecanismos de ação diferentes. O tumor de mama se comporta de uma forma, o de pulmão de outra, de reto de outra. Apesar de, eventualmente, nós termos algumas questões em comum, alguns mecanismos em comum com sítios diferentes, tem tratamentos que realmente devem ser individualizados, né? Devem ter aí populações bastante específicas. E eu acho que isso é muito importante para que nós, oncologistas, consigamos ser mais assertivos também no tratamento. A gente tem muito hoje essa questão da individualização do paciente, individualização do tumor, né? A gente teve aí na live que a gente conversou antes sobre oncogenética, a gente tem percebido que com a oncogenética nós temos cada vez mais nichado esses pacientes, personalizado cada vez mais a oncologia, e com isso a gente tem sido mais assertivo, a gente tem tido resultados muito melhores. Então eu vejo que esse é um ponto positivo. O estudo ter trazido uma população específica de pacientes com câncer de reto, com essa alteração de estabilidade microsatélite, foi muito importante, porque a gente deu esperança para um grupo bastante específico. É verdade. Perfeito. Eu acho que conversamos bastante, passamos por 4 estudos, não conseguimos passar pelos 5, né? Mas acho que esses eram os 4 mais importantes, assim, que a gente selecionou com uma aplicação mais próxima para vocês, né? Para que vocês consigam entender um pouco mais o que nós vivemos lá nos congressos. A gente vai para um congresso, a gente sai cheio de esperança, morrendo de vontade de utilizar as medicações, mas infelizmente a maioria das vezes nós temos que aguardar mais um pouco. Né? E Isso, é a isso gente que tá acaba ansioso. acontecendo com as pessoas também. E eu achei muito importante nós falarmos sobre isso, porque esse congresso em particular teve muita informação na mídia leiga. Eu vi muitas pessoas, né, querendo usar essa medicação para qualquer tipo de câncer. Né? Não era mais nem câncer de reto, era para qualquer. Eu tenho câncer de mama, eu quero utilizar. Eu tenho sarcoma, eu quero utilizar. Porque é o remédio que vai revolucionar. Não, calma, pessoal. Vamos entender o que está acontecendo. Né? Vamos ver qual era a população, como que foi estudado, realmente funciona para todo mundo, não funciona para todo mundo. Então a gente está vendo que... E outra coisa legal é mostrar que a quimioterapia está ficando para trás. A gente está trazendo outras medicações. Eu não acho que a quimio vai desaparecer, não, mas nós vamos utilizar ela de uma forma mais inteligente. Esse tratamento que eu digo que é burro. Concordo. Concordo. Vamos conseguir triar um pouquinho melhor quem que é o paciente para fazer a quimioterapia, quem que é o paciente para fazer imuno, ou outras terapias-alvo que eventualmente a gente acaba utilizando. Eu acho que isso é bem importante mesmo. E Juliano, e só para a gente também não deixar de comentar, eu acho que é fundamental nós, como as pessoas técnicas, passarmos para os pacientes, para as pessoas leigas, né, familiares de pacientes, a importância de filtrar as informações que aparecem na mídia, né? Porque você mesmo tinha comentado comigo até uma informação que eu nem sabia de toda essa movimentação que tinha acontecido, de pessoas distorcendo realmente aí, ó, o estudo, né, que foi publicado e foi divulgado de forma assim vertiginosa nos meios que veicularam aí a notícia, e eu acho que a gente tem que ter muita cautela quando a gente vai ver uma novidade, assim, porque a gente viu na época ali da fosfetanolamina, né, Juliana, como foi, assim, um impacto muito negativo para muitas pessoas que acreditaram na droga, né, e tudo não passou de um grande boato, que às vezes até hoje a gente ainda escuta aí alguma coisa sobre isso, e foi um estudo negativo, então...
Esse caso foi até muito pior, mas eu quero trazer com essa mensagem a importância da gente filtrar as informações e pegar assim, informações de fontes seguras. Isso mesmo. Eu acho que, eu sempre falo, comunicação é essencial. E, infelizmente, nós temos uma falha muito grande de comunicação médico-paciente. Porque a linguagem é difícil, às vezes porque não tem tempo, às vezes porque não conseguiu entender. Não é culpa de uma pessoa, é culpa de todo mundo. No Sim, momento que a gente tem alguma falha na comunicação, né, em algum local aconteceu uma quebra. com Então, certeza. eu tenho algumas orientações que eu gosto de passar aqui para todo mundo. Informações mínimas que eu gostaria que o meu paciente sempre soubesse. Então, isso vale para vocês também. Qual é o seu tumor? É câncer de mama? É câncer de pulmão? Tem algum subtipo especial que eu preciso saber sobre ele? Aonde está a minha doença? É localizado ou é avançado? O tratamento que eu vou fazer tem qual objetivo? Eu vejo que muitas pessoas não entendem o porquê estão tratando. Então pergunte para o seu médico qual é o objetivo do meu tratamento. É desaparecer a doença? É diminuir a chance dela voltar? É para melhorar minha qualidade de vida? Né? Tudo isso são opções, são possibilidades. Quanto tempo eu vou tratar? É óbvio que, às vezes, o médico não tem todas as respostas naquele momento. No Sim, início, nós estamos conhecendo a doença, às vezes eu vou conseguir te responder uma, duas, ou te dizer, olha, aguarde um pouquinho, na próxima consulta a gente conversa mais um pouco. Mas a gente precisa ter esse hábito de perguntar para o médico, para o nosso médico, que é ele que conhece, né, o caso a fundo, essas informações mínimas, para que a gente consiga dominar isso e não seja, eu vou usar até uma palavra, né, forte, enganado por pessoas que não entendem o que está acontecendo, que não conhecem o seu exato, caso. Né? com Isso certeza. leve as suas perguntas anotadas no caderninho. Nós gostamos Ah, essa é disso. uma dica de ouro. É Né? uma Nós dica de ouro gostamos. essa. Eu sempre falo também. Né? Porque a gente sabe, isso acontece conosco também quando nós vamos numa situação que nos deixa ansioso, estressado. A gente esquece, dá o famoso branco. Se tu tem um caderninho anotado, tu vai questionar o médico, tu vai olhar ali, tu não vai esquecer. Porque sempre é assim, sai do consultório, daí vem uma chuva de perguntas, né? Uma chuva, né, de perguntas que a gente acabou não fazendo. Então, leva a Sim. notar que vai melhorar muito e vocês vão ver como vai melhorar a comunicação e o entendimento sobre a sua doença. Concordo totalmente. Eu sempre também dou essa dica que eu acho que é fundamental. E até porque nas primeiras consultas, principalmente, os pacientes estão mais assustados, né? Às vezes estão ansiosos. Então, é natural a gente acabar esquecendo alguma informação e informações importantes que vão definir muita coisa dali para frente, né? É verdade. Muito melhor perguntar para o médico do que perguntar para a vizinha, para o amigo ou para qualquer pessoa na internet. Ele vai Com conseguir te certeza. dar as orientações. Dito Exatamente. É isso. isso, eu já quero me despedir e deixo a Isa fechar a live agora com o último recado dela. É isso aí, só para falar que eu sempre adoro estar aqui, gosto demais, acompanho sempre aqui o teu Insta, Juliano, e acho que assim, o teu trabalho aqui tem sido muito importante para muita gente, você tem ajudado muitos pacientes, vejo que tem bastante gente que acaba te mandando bastante perguntas, sabe? Perguntas muito relevantes, que é como você falou, não é uma pessoa só que às vezes tem aquela dúvida, são várias pessoas e acaba ajudando, né? Uma rede grande aí de indivíduos que podem estar se beneficiando. Então, só tenho aqui a te parabenizar o teu trabalho, a tua iniciativa e quero vir muito mais vezes aqui nesse bate-papo, porque eu sempre aprendo muito contigo. Acho que essa troca de experiência é maravilhosa e também com Me vocês que estão aqui contarem assistindo também, a né? gente. Preciso agradecer essas palavras e eu já disse na outra live, mas eu repito, o teu Insta foi uma inspiração para mim. Ah, que Então, legal! isso que me fez começar, e eu acho que a gente tem feito um trabalho em conjunto muito Com legal, né? Vem as certeza. perguntas da área que eu não domino, eu te marco, tu já responde, e assim nós vamos trabalhando junto. Pessoal, Com essa foi certeza. uma live bem diferente. Eu queria que, se possível, tá? Não será pedir muito, que vocês mandassem por direct se gostaram ou não gostaram. Porque isso vai determinar se nós vamos fazer outras edições parecidas ou não. Não adianta Claro, nós fazermos algo que nós gostamos, mas que não é do agrado de vocês. Então, por favor, isso se aí. puderem mandar esse feedback no direct, tanto para mim como para a Isa, eu acho Claro. que vai ser muito bom.
Com certeza. Isso aí. Então tá bem. Obrigado a todos que participaram. Mais uma vez, muito obrigado por ter vindo, Isa. Um beijão e fiquem com Deus. Boa noite. Beijo, boa noite, pessoal.